Ele é advogado criminalista, especialista em direito penal e processo penal e mestre em direito. Assumiu recentemente a coordenação adjunta do curso de Direito da Faculdade Guerra. Recebemos hoje aqui no podcast da faculdade o professor Elbert Gomes Freitas. Boa noite, professor. Como é isso? Como é essa missão no caso do senhor que defende casos de repercussão nacional? Como o advogado separa o clamor popular, em alguns casos, como é o caso Jairinho, aquele caso do assassinato de uma criança no Rio de Janeiro, que envolve uma grande comoção da sociedade. Como é que o advogado criminalista tem que atuar nesses casos especificamente? Primeiramente, agradeço à Faculdade Guerra, a todos que estão nos assistindo. É uma honra, um privilégio estar aqui. Obrigado, meu amigo Conrado. Sobre os casos de repercussão, né? Vamos pegar aqui, como o senhor já falou, a questão do caso Jairinho. A questão do clamor social, ele pesa de forma muito desfavorável para a defesa. Por quê? Porque ali você tem uma suposição de um suposto acusado, né, que as provas do processo, a investigação defensiva que foi feita ao longo da instrução, vai mostrar quem de fato tem que, né, ser condenado pela suposta morte, né, fatídica morte. Mas aqui nós temos que ser um pouco técnico, nós temos que ser muito técnico e saber separar aquilo que a sociedade clama daquilo que o direito fala que é. Porque hoje nós estamos vivendo uma tirania de julgamentos pelas notícias que todos os dias passam no jornal. A mídia tem prejudicado muito o convencimento, principalmente no tribunal do júri, dos jurados que vão julgar aquela causa. Por quê? O jurado, ele está todo dia na internet, ele está todo dia na rede social, ele está assistindo, ele está acompanhando. E nós temos algumas regiões do país que a televisão, a notícia, as pessoas tomam aquilo ali como se fosse verdade. E como separar isso? Porque, vamos lá, o advogado ele tem condição, pelo seu discernimento, de atuar dentro do processo como advogado, seja na defesa ou não, ele está ali pronto para poder fazer a sua atuação profissional e ele tem condições de fazê-lo. Mas e como domar essa loucura narrativa? Aí você falou tudo, loucura narrativa. E de fato é isso mesmo. Porque o Estado, Conrado, é importante destacar aqui, ele é todo poderoso. O Estado, ele é super equipado. Ele tem os órgãos do Poder Judiciário, eles têm o Ministério Público, super, mega, hiper equipado. Eles têm as polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. Então o Estado ele tem todos esses mecanismos que ele pode produzir a prova. Ele pode fazer quebra de sigilo telefônico, ele pode fazer quebra de sigilo telemático, ele pode quebrar dados fiscais. Do outro lado, nós temos uma parte super vulnerável, que é a parte do acusado. E do lado dela tem um acusado lutando contra tudo e contra todos, contra a força e o poderio estatal. Então, a defesa tem uma dificuldade grande de atuar nesses grandes casos de repercussão, porque a gente entra ali com o Estado já gritando muito alto. Entendi. Entende? Então a gente tem que ali, a cada dia um desafio que a defesa passa. E como é que é, desculpe interrompê-lo, e como é que é a postura ética do advogado? Porque é uma pergunta recorrente. Principalmente, já entrevistei vários advogados criminalistas aqui nessa bancada, e eu sempre faço a mesma pergunta, porque às vezes existem interpretações diferentes para que a gente possa ter um ponto comum, se ele de fato existir. Quando um cliente que é acusado de um crime grave procura um advogado criminalista, qual é a leitura que o advogado faz? Eu sou um defensor legalmente constituído pelos diplomas legais e vou fazer a defesa. Ou não, o advogado ele fala, não, peraí, esse caso eu não vou abraçar, esse caso eu não vou pegar. Como é que funciona isso na alma, no coração do advogado? Em tese, o advogado criminalista ele tem que escolher casos que ele vai atuar. Se ele é criminalista, ele tem que atuar em qualquer caso. Ele pode recusar o seguinte, esse aqui não dá para mim porque questão aqui de custo não paga o patrocínio desta causa. E questões de foro íntimo, por Agora, exemplo? questão de foro íntimo, por exemplo, nós temos que separar a figura do advogado da pessoa dele. Então, Entendi. o advogado ele defende o direito da pessoa.
E como profissional, ele tem que lutar contra tudo e contra todos, contra aquela força do Estado, que eu acabei de dizer. Entendi. É o Estado todo poderoso. Ele tem que bater de frente, no bom sentido, tá? Com as armas que ele tem. Que o ordenamento jurídico permite para garantir o direito daquela pessoa. Sabe por quê, Conrado? Porque a pessoa que está sendo investigada, que está sendo acusada, olha só, ela só perde o direito à liberdade. Todos os demais direitos devem ser rigorosamente respeitados. É a Constituição que dispõe sobre isso. Então, e muitas vezes isso não acontece. Isso não acontece. A gente sabe que não acontece. Então, peraí. Se ele matou, se ele estuprou, ou se ele furtou um controle remoto, eu vejo todos da mesma forma. Agora, a gravidade entre um e outro, isso aí é o juiz que vai dizer. Esse merece a reprimenda tal, esse merece a reprimenda tal, porque o crime é grave. Por exemplo, nós temos diversos julgados hoje no STJ, pessoas sendo presas preventivamente sem o requisito da prisão preventiva. E como isso acontece? Nós temos fundamentações abstratas, porque o crime é grave. Porque o crime é grave. Às vezes um crime de homicídio, um narco-homicídio, porque o crime é grave. Gente, pouco importa se o crime é grave ou deixou de ser. Se não tem os requisitos da prisão preventiva, elencados lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, você tem que soltar aquela pessoa. Senão vai virando uma terra de uma lei policialesca, digamos assim, de um Estado policial, seria isso? Isso. Agora, se você não concorda, não vem reclamar com o advogado, não. Vai reclamar. Quem faz as leis são os parlamentares. A não ser que revogaram o Código de Processo Penal que eu conheço, porque da forma que está positivada, não tem esse negócio que o crime é grave. Isso não é suficiente para manter as pessoas presas preventivamente, por mais bárbaro que seja o delito. Tem que preencher os requisitos. Não preencheu, infelizmente, tem que responder o processo com as medidas cautelares diversas da prisão. Por quê? Porque no processo penal, a liberdade é a regra. Então, o senhor acredita que, mesmo existindo um entendimento subjetivo, que é uma prerrogativa consagrada do magistrado, isso prejudica o regramento do Estado Democrático de Direito? Ele fala, não, isso aqui é um crime grave, vou mandar prender. Apesar de não estar recepcionado pelo próprio regramento. Prejudica e muito. Por quê? Prejudica porque, às vezes, nós sabemos que os magistrados eles têm o seu livre convencimento motivado. Então, ele julga tranquilamente conforme o convencimento dele. E é por isso que nós temos os tribunais superiores. Porque, inconformado com tal decisão, a gente vai recorrer para os tribunais estaduais, para o Superior Tribunal de Justiça e, se o caso for, até o STF. E essa característica que o senhor está elencando de esse costume cada vez, segundo o senhor, mais arraigado de si, não, é crime grave, prende, enfim, isso é preciso ter um dique para segurar isso, para não se tornar uma bola de incontrolável? Ou o senhor já vê isso como quase que incontrolável? Essas, como o senhor diz, prisões que não respeitam ou que não preenchem os requisitos. Eu penso que essas prisões, principalmente quando o crime é grave, em que a mídia começa a propagar essas informações, acaba criando uma certa resistência, um certo clamor popular. Ele é julgado primeiro no Tribunal da Narrativa, é isso? Exatamente. E aí, meu amigo, a vida fica mais complicada, entendeu? A defesa fica mais difícil. Principalmente no Tribunal do Júri, porque lá quem julga são as pessoas. Se aquilo todo dia passa na televisão, no rádio, na internet, no computador... Vai virando verdade para aquela pessoa. Uma mentira de tantas vezes ser repetida... Goebas. Pronto. Já falei tudo. Então, é isso. É isso. Infelizmente, no direito é prova. A prova é o coração do processo. E, às vezes, a prova, para aquela pessoa que está julgando, é aquilo que está sendo transmitido para ela, que ela está se alimentando. A rede social, ou você alimenta, ou você é alimentado. Então, se você... Tem gente só tem essas duas vias. Só tem essas duas vias. Então, você é alimentado de quê? O que você está sendo alimentado? Porque está todo mundo falando que essa pessoa aqui deve ser condenada. E não é. Às vezes não é. E o curioso é essa vamos chamar aqui de... Vamos trazer o Bauman aqui para a mesa. Vamos fazer um trocadilho aqui. Essa verdade líquida das redes sociais
que ela acaba... as pessoas leem uma manchete, um texto, veem uma foto e já internalizam aquilo como a mais pura e sacrossanta verdade, sem ler o caso, sem pesquisar o caso, sem respeitar o contraditório e assim por diante. Isso é um monstro, é uma besta fera, difícil de segurar, muito difícil. Isso. Pergunto, tem advogado que fica com medo? Tipo Sim. assim, eu não vou, não adianta, já está julgado pelo tribunal das redes sociais, eu não tenho chance de absolvê-lo nos tribunais da vida real. Sim. Acontece isso? Acontece Essa pressão muito. É presente? Sim, sim. E a advocacia criminal é pressão da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E é normal. Primeiro, que você tem que ter muita técnica e seriedade naquilo que você está fazendo. Aliás, todas as áreas, né, a gente tem que ter isso. Mas aqui você está lidando com a liberdade da pessoa. Então, que aqui, é um dos bens mais precioso. Para mim, é mais importante do que a vida, tá, Conrado? Tem gente que fala que a vida é mais importante. Eu falo e repito, para mim, a liberdade é mais importante do que a vida. Por quê, professor? Por exemplo, você toma uma reprimenda aí de 30 anos. Certo. Você vai ficar 10, 12 anos no regime fechado. E aí? Valeu de quê? Você está vivo, mas vivendo uma vida numa gaiola, como se fosse um animal. Como uma jaula. No Brasil é assim que funciona. Entendeu? Porque lá na nossa Constituição fala que o preso só perde o direito à liberdade. Mas lá vai ver se, de fato, na prática, é assim. Perde vários outros direitos. A dignidade, a segurança, a saúde. Com certeza. Não existe isso. Então, quem conhece vai concordar comigo. O senhor é um garantista? Totalmente. Eu sou um garantista porque a Constituição preconiza isso e no direito penal nós temos que ser assim. Por quê? Porque o Estado ele tem muito mecanismo para produzir uma prova. E às vezes a gente vê pessoas sendo condenadas ali, julgadas à revelia, sem ter exaurido as provas necessárias para que fosse formado um convencimento claro que aquela pessoa, de fato, tem que ser condenada. Por quê? Porque punir, Conrado, aqui eu não estou com discurso de impunidade, não. Claro. Punir é necessário e é civilizatório. Com certeza. Tem que acontecer. Mas nós temos que respeitar as regras do jogo. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. Então, às vezes, a gente vê... Não pode ser uma santa inquisição, né? Ou uma fogueira para queimar bruxas, aquela coisa toda. Exatamente. Já passamos isso em datas pretéritas, né? Mas, infelizmente, hoje o braço do Estado é muito forte. Se lutar contra o Ministério Público, o órgão judiciário, a polícia tem vários mecanismos de produzir uma prova e, às vezes, você vê pessoas sendo condenadas ali porque, às vezes, uma pessoa, às vezes, falou que viu. Não tem ampla dilação probatória. Professor, mas a existência de outras instâncias não é uma forma, né, com esses círculos maiores, de corrigir eventuais injustiças? Perdeu na primeira, mas ganhou na segunda, na terceira, enfim. Ou o senhor não vê assim? Ou isso é uma ilusão? Não, eu vejo como positivo. Ainda bem que tem os tribunais superiores, que são órgãos reformadores de decisões ou que mantêm as decisões, porque às vezes pode manter, se entender que o magistrado acertou, vai manter aquela decisão. Pode recorrer para os outros tribunais? Perfeitamente. Mas eu vejo que ainda muitos erros são corrigidos nas instâncias superiores. Erros que eu falo não é menosprezando jamais, que sou eu para fazer isso, a atuação jurisdicional. Mas, às vezes, valorar uma prova que às vezes passou despercebida, às vezes dar uma atenção maior, um relatório de uma testemunha, que às vezes ela guarda mais confiabilidade para aquele caso. Então é isso. Às vezes uma revaloração daquela prova. E quando o tribunal permite, porque STJ e STF, você não pode revalorar a prova, acabou. Lá você só discute ofensa STJ, a lei federal, e no STF, ofensa à Constituição. Lá você não tem reexame de mérito. Então, a cada instância dessa, o cerco vai fechando. E vai ficando cada vez mais difícil. Difícil e mais caro. E mais caro de ter uma absolvição. Para o estudante de direito que está assistindo esse programa, ou para aquele que está em casa pensando nisso, não, eu vou ser advogado criminalista.
Como é que é o transcurso? Como é a escada da carreira? Você consegue ter sucesso, ganhar bem efetivamente? Como é isso, professor? Como é que é essa caminhada para o estudante que que sonha em ser advogado criminalista? E se ele sonha, quais são as recomendações fundamentais? É possível porque eu vim da base, né? Uhum. E não tive parente assim que tinha padrinho, não fui nada. Foi graças a Deus e ao Aos seus esforço. estudos. Uhum. E o que eu quero dizer aqui para os nossos alunos, encorajá-los, é que o estudo transforma a vida, como transformou a minha. Agora, só o estudo não é o bastante. Você precisa ser íntegro, você precisa ser leal, você precisa ser verdadeiro, você precisa ser compromissado. Por exemplo, para os meus alunos, se faltar de aula numa atividade avaliativa, a não ser os casos legais, atestado médico, acompanhar o esposo no hospital, questão de filho, não tem ninguém que faça eu voltar atrás. Por quê? Porque se ele perdeu um compromisso na faculdade, na academia, ele vai perder o prazo do cliente dele. E ele não será um bom advogado. E na advocacia criminal... Perder prazo é terrível. Morre. Entendeu? A morte do advogado é a perda do prazo. É uma das. Promessa de resultado de causa também é outra. Então, isso aqui já é uma forma de preparar o aluno, disciplinar. Não só tecnicamente, exatamente, mas... para a vida jurídica. Para a vida jurídica. E o outro, Conrado, o cara que quer ser, né, o aluno e a aluna que quer ser advogado criminalista, ele não pode desistir nunca. Ele tem que recorrer. Porque hoje a gente tem muitos recursos. E por falta de conhecimento, às vezes o processo transita em julgado porque o advogado não sabe que dá para ele, por exemplo, agravar aqui numa situação. Tem um agravo regimental, tem um agravo interno. Isso que eu falo nos tribunais superiores. Entendi. Coisa que às vezes na academia não ensina. Entendi. Então, precisa aprofundar o conhecimento. Ou seja, ele tem que ser um excelente aluno, mas além disso ele tem que buscar também... Tem que sair da beber base. nas fontes jurídicas, de exemplos, na prática jurídica, enfim. Isso, porque nós temos, às vezes, recursos, habeas corpus, nos tribunais superiores, que você só destrava ele, que ele só é admitido depois de você fazer diversos outros recursos que está por trás daquele recurso ser admitido. Você vai desenhando o caminho, mas você precisa fazer isso. Você precisa fazer. E, às vezes, o cara faz uma baita peça e você fala... Aí o cara fala, porra, mas não foi conhecido. Aí... dá uma tristeza. O cara fala assim, não, será que eu estou ignorante? Eu não aprendi nada ao longo dessa carreira? Mas não é isso. Não é só conhecer. Você tem que saber. Tem um rito a ser seguido. Tem uma técnica. Buscar exemplos na prática. Exato. Estudar muito em relação a essa prática, essa vivência. E também buscar os ambientes em que isso é aprendido, né? Os tribunais, se colocar acompanhar, se colocar à disposição. Tem que remar muito, é isso, professor? Mais ou menos. Não precisa de muito. Não, muito era na minha época. Hoje a informação ela está à disposição. Por exemplo, eu fiz estágio voluntário na vara criminal lá de Birité. Quem está assistindo aqui vai confirmar. Há mais de 11 anos atrás. Onde que fica Birité? Birité em Minas. Em Minas Gerais. Interior de Minas. Eu fiz 6 meses voluntário e para mim eu gostava tanto daquilo. Foi uma faculdade isso. Meu Deus do céu, foi algo sensacional. Eu lembro até hoje. Então eu ficava vibrado. Quando tinha júri, faltava aula, faltava compromisso. Para acompanhar o júri. É claro, é paixão, é vocação. É ali que tu tá aprendendo. É ali que tu tá aprendendo. Fui defensor da ativa dessa comarca por mais de 2 anos. Peguei processo para não receber nada. Aliás, mas recebeu nada. Conhecimento, né? Exato, você está aprendendo. Agora hoje com a Alemanha. Isso, você vai ali, aprendendo dia a dia. E agora, o mais importante de tudo, Conrado, além da técnica, além de você ser íntegro, de você ter seus compromissos, o que não pode faltar é a humildade, tá? Porque a humildade, ela abre portas. Ela te leva, às vezes, em lugares que o estudo não te coloca. Por quê? Você é um excelente advogado, você é um excelente profissional, mas tu é soberbo. Ninguém vai conversar com você, ninguém vai dar moral para você. Por quê? Porque você se acha tal. Ou seja, você não vai construir uma rede e não vai construir pontes. E isso pode te prejudicar efetivamente. E prejudica mesmo. Exato. Prejudica. É igual você falou. Qual é o segredo para ter sucesso, né? Foi isso. Eu falo que é nem sucesso, é ser bem sucedido na vida, porque é muito mais do que sucesso. Por exemplo, você pega determinado jogador de futebol,
que ele tem sucesso no futebol, mas você vai ver a vida vida pessoal dele é uma tragédia. É um fracasso. É uma tragédia. Porque não sabe lidar com essa situação. Exato. Então né? você tem que ser bem sucedido. É muito mais do que ter sucesso. É na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, é na sua profissão, é no relacionamento interpessoal, é no seu relacionamento com os seus colegas. Como você... Isso é uma construção, né, doutor? Exato. Isso não nasce da noite pro dia. Primeiro você tem que ser uma pessoa que passa credibilidade. Porque senão, ninguém vai colocar a liberdade dele na sua mão. Não vai. E se você não domina essa área, procura aprender, se coloca à disposição a fazer trabalhos voluntários, a se juntar a colegas que já estão um passo à frente, que já dominam esse assunto. Se voluntarie. Ter fome de conhecimento sempre. Sempre. Essa fome não pode ser saciada. Até hoje eu fico vibrado. Tem colega meu que vai fazer júri. Eu falo, rapaz, eu quero ir lá assistir. Tem como? Não, claro, você vai atuar com nós, vai subir na bancada. Eu falei, rapaz, eu quero assistir. Entendi. Entendeu? Eu quero assistir. Essa fome que não passa é aquela que te mantém vivo. Que mantém vivo. Entendi. E a mesma paixão que eu tenho hoje, depois de 11 anos de formado, é a mesma que eu tive no primeiro ano. É uma chama que não pode apagar nunca. É a constância. Perfeito. É a constância naquilo que você faz. Ter densidade profissional. É, exato. Para encerrar, eu queria saber do senhor, que é um professor, que é da academia, é um advogado e atua na academia como docente do ensino superior, especificamente no direito, qual o papel das faculdades privadas, principalmente aquelas faculdades privadas menores ou de nicho que atuam em determinadas regiões, como é o caso, por exemplo, da Faculdade de Guerra, que tem tido um resultado muito satisfatório em termos de oferecer oportunidade de crescimento para pessoas que, se não fossem a faculdade ou a presença da Faculdade de Guerra, não conseguiriam vislumbrar uma chance de mudança de vida. Qual é o papel dessas academias? Eu não digo das academias vetustas, quatrocentonas, tradicionais, hipercaras, mas aquelas que vão onde o povo está para poder proporcionar essas oportunidades que eles, por uma série de razões de exclusão, jamais poderiam alcançar se estivessem só mirando as tradicionais. Qual é o papel das faculdades particulares nessa democratização ao acesso do ensino superior? Na minha visão, as universidades ela tem que entender o cenário dos alunos. Ela tem que... Não é que tem que se adaptar. Na verdade, o aluno tem que se adaptar à faculdade, mas eu acredito, Conrado, que a faculdade ela tem que sempre estar ali acessível, ela tem que sempre estar de portas abertas. Então, nós temos aqui na nossa faculdade, por exemplo, a preocupação da Faculdade de Guerra em trazer melhores condições para os alunos de forma que incluam eles na integralidade, todos, não é só a grande maioria, mas todos, na rede de ensino. Por exemplo, nós temos salas de estudos aqui hoje que são destinadas para pessoas que têm, aquelas pessoas que são laudados, né? Que é o TEA, tem outros diagnósticos. Então, é uma universidade que ainda ela se coloca ali no seu papel de protagonista para atender as pessoas que têm necessidades especiais, que hoje é um grande avanço. Diversas realidades diferentes, ela procura entender isso. Exato. Então, a instituição de ensino superior não pode estar encastelada. Não. Vem a mim. Ela, hoje, principalmente hoje, né, com essa proliferação de instituições, algumas com mérito, outras com não, mas esse é um outro assunto, no sentido de realmente se colocar como transformadora de vidas. E para isso ela precisa entender a vida daqueles que a procuram. Seria isso? Exatamente. E hoje a gente percebe que nós nos preocupamos com isso. Isso é algo que tem que ser disseminado, é algo que o MEC tem que olhar, porque não são todas universidades que hoje prezam por essa preocupação para os alunos laudados, né, os alunos especiais, e aqui a gente tem essa preocupação, inclusive com provas específicas para determinados alunos. Perfeito. Então, isso é inclusão, isso é participação, isso demonstra o nosso zelo para atender determinado segmento. Isso, sobretudo, é transformação de vidas proporcionadas pelos cursos superiores aqui da Faculdade de Guerra e por profissionais como o professor. Agradecemos a presença mais uma vez e já queremos contar aqui com outras oportunidades para a gente falar um pouco mais sobre
advocacia criminal e outros assuntos ligados ao direito. Muito obrigado, professor. Agradeço a Faculdade Guerra, a todos que estão nos assistindo, sempre à disposição. Obrigado, Conrado. Obrigado.